Fala, Rodolfo. Boa E noite, aí, tudo bem? Evandro? Tudo bom? Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir aí? Eu tô te ouvindo, pessoal. Vocês estão ouvindo o Rodolfo? Deixa eu deixar aqui tópico. Boa. Gerência. Me dá aí um segundinho, que eu tô escrevendo aqui qual que é o tópico para deixar fixo, porque senão o pessoal entra, Fica sem saber o que a gente está falando. fica sem saber, fica perdido. Acho que é isso aí. Show. Um segundinho. Fixar comentário. Então aí para a gente saber quem está acompanhando a gente essa semana aí da mobilidade elétrica. E quem for a primeira vez aí que está assistindo a gente, manda um joinha para a gente ver se tem mais pessoas aí que estão participando a semana toda ou se tem mais pessoas aí chegando pela primeira vez. Para quem está chegando pela primeira vez, meu nome é Evandro, sou diretor da Elétricos, empresa especializada em projeto, consultoria, venda, instalação e comissionamento de carregadores para veículos elétricos, tá? E quando a gente fala de carregadores para veículos elétricos, a gente está falando tanto carros, quanto ônibus, quanto caminhões. E hoje o nosso convidado é o Rodolfo, um grande amigo aí que está fazendo um trabalho bem legal diante da Voltibras. E aí eu vou passar a palavra para o Rodolfo aí para poder contar um pouco quem é ele, quem é a Voltibras. Seja bem-vindo, Rodolfo, obrigado pela presença e a palavra é toda sua. Valeu, Evandro. Pô, pior que a gente se conhece aí desde o início, né? A gente começou Desde que a... nasceu a Voltibras, né? A gente começou aí há 2 anos trabalhar com eletromobilidade e, pô, logo lá na ideia a gente procurou o pessoal que o evento trabalhava antes na BB, pô, eles nos recebeu, ele, o Wilson, a Mônica, e desde lá viemos nos conhecendo e contribuindo um para o outro aí, aprendendo mais do que ensinando, né, no meu caso. A gente chegou, os caras já eram velhos no mercado, já sabiam o que estavam fazendo, já tinham um know-how europeu, mas ao longo desses 2 anos aí deu para aprender bastante coisa, né? Então, vou Legal. falar um pouquinho do que é a da Voltbras, de onde que a gente surgiu, como surgiu a ideia, né? A Voltbras ela é uma startup, a gente é aqui de Florianópolis. Até agora que eu tirei o casaco, porque tá frio aqui, não sei como tá aí em São Paulo. Tá Aqui frio, a gente tá, esfriou. que a gente acorda já tem que botar casaco. Mas a gente começou lá em 2018, quando a gente estava na universidade, eu trabalhava com um projeto de mobilidade elétrica, de fazer veículos para competição, né? O projeto Ampera. O meu sócio Bernardo já tinha montado 2 empresas de software na época, mas voltadas para software house, não tanto para um software, um produto, né? Mas aí a gente acabou conhecendo, participando de eventos, viu uma oportunidade que era realmente de, pô, tá faltando gerenciamento, né? Começou a surgir Sim. os primeiros carregadores, começaram a surgir as primeiras eletrovias ali naquela época. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem uma eletrovia da Celesc, que liga o Florianópolis ao norte do estado, que agora eles estão expandindo para a região sul, né? Estão aí pensando, estão conversando com o pessoal do Rio Grande do Sul para emendar lá para Porto Alegre. Também estão conversando com o Zeno, daqui a pouco o Zeno aparece aí. Estão conversando com o É, Zeno para conectar lá com a eletrovia do Paraná. E conversando com vários players, tanto a ABB na época, quanto o Celesc, a gente também, por meio de você, até acho que foi de ti, Evandro, que a gente conheceu o Zeno, sim, foi. vimos uma oportunidade que era essa deficiência que o mercado tinha, né? De um aplicativo para gerenciamento, não só o gerenciamento pro motorista, ou seja,
uma plug share melhorada, né, com dados em tempo real do que estava acontecendo nos carregadores, mas também uma dashboard, uma plataforma de gestão para o próprio gestor da rede, que até hoje a gente sabe que ainda eles estão cegos em questão das redes, poucos conseguem saber o que está acontecendo em tempo real, se o carregador deu problema, não deu, quem está usando, fazer cobrança. Sim. E vendo todo esse gap de mercado que a Voltbras surgiu, né? Pivotamos aí no meio do caminho, é uma palavra bastante usada para startup, que é mudar o modelo de negócio, né? Então começamos com infra, até a gente conhecer o BB porque a gente ia comprar os carregadores deles. A gente começou com infra, mas sempre com pé de software, e como o nosso time tinha mais desenvoltura e capacidade para software, a gente acabou tocando a parte de software e deixamos de lado as demais frentes que a gente estava pensando em atuar, né? Isso aí foi até uma conversa que a gente teve lá atrás, né? Sim. Lá, depois de um tempo que a gente falei, olha, acho que vocês podem focar em alguma coisa aqui que está faltando. E aí com certeza. Foi quando passou um pouco tempo depois, vocês focaram mais no software. Sim. E isso é legal, assim, é uma solução que hoje já é necessária, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Sim, sim. Até o fato de a gente ter focado 100% em software, claro, a gente sempre teve software, né? A gente sempre estava desenvolvendo ele, mas focados em software fazem um pouco mais de 6 meses, desses 2 anos. E dentro desses 6 meses que o negócio deslanchou. Aí começamos a ter vários projetos acontecendo e as coisas começaram a andar mais rápido. Como eu e o Bernardo, meu sócio, a gente gosta de dizer, prioridade não tem plural, né? Então, a gente estabeleceu uma prioridade e focamos no software e começou a dar resultado. Que legal, muito bom. Bernardo, tá aí, Bernardo? Dá um joinha aí pra gente ver. Bacana, então, hoje, agora você já se apresentou um pouco, falou um pouco da Voltbras. Hoje, vocês têm um aplicativo. E o que já está desenvolvido dentro desse aplicativo e qual o grande objetivo desse aplicativo? Certo. Eu acho que quando a gente veio com a ideia de ter um software para gerenciamento, né, e isso desdobra também no aplicativo, o grande objetivo dele é justamente que as pessoas saiam de casa tendo a segurança de onde vão carregar, por onde que vão encontrar, se o carregador está funcionando, né, se ele é pago, se ele está num local adequado para ela passar um período de tempo, né? Porque a gente sabe que nem todo carregador e nem todo carro suporta uma carga rápida, então às vezes tu precisa, para ficar mais confortável, atrelar uma atividade, né? Então o grande objetivo, né, que a gente tem como empresa é justamente possibilitar e facilitar essa recarga no dia a dia. Até olhando nas lives anteriores, a gente reparou que tanto o Rodrigo quanto o Breno comentaram, né? Os dois proprietários de carro aí, o Rodrigo na terça e o Breno ontem, na quinta, que, o Rodrigo ligava para os carregadores, né? Será que tem? Será que está funcionando? Eu vou chegar aí amanhã, vai estar funcionando? Né? Porque a gente sabe que muitos não estão, e o que a gente oferece hoje, já no aplicativo, é saber todos os status dos carregadores. Então, com assertividade, eu já consigo dizer para o motorista que está usando o aplicativo onde é que está esse carregador, né? Se ele está livre, ocupado, se ele está indisponível, ou seja, se tem alguém usando, né? Então, tanto livre quanto alguém usando, ele pode ter certeza que o carregador está funcionando. Né? Sim. E se ele não está... se ele não está disponível, a gente informa também, por um código de cores e tudo mais, que o carregador não, esse carregador está fora do ar e ele está tentando, a gente está já tomando digamos, as precauções para que ele volte a funcionar, né? Então, hoje em dia, tu já consegue fazer isso, já consegue fazer toda uma autenticação do usuário, então o usuário, as redes já conseguem saber quem é o cliente que está usando, já consegue desbloquear, então, já por meio de autenticação, né, tanto por cartão quanto pelo aplicativo, tu desbloqueia o carregador, seleciona o plug que tu quer utilizar, tudo isso a gente consegue já fazer pelo aplicativo, ter todo o histórico e tudo mais. Então, para te poder
ter garantia como motorista que o carregador está funcionando, né? E para o gestor realmente saber quem está usando, quanto está consumindo, todas as curvas aí a gente já consegue tirar dos carregadores. Que legal, interessante. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, pessoal? Para quem tem veículo elétrico aí, que já passou perrengue de chegar num carregador e eu descobrir que o carregador está desligado ou não está funcionando, manda um eu aí para a gente saber, porque vira e mexe, eu ouço relato de pessoas que ficaram Sim. na mão, inclusive eu já vi acontecer de precisar de chamar um guincho, Sim. porque chegou num carregador e não estava funcionando. Aí tinha a 50 km à frente, chegou no próximo também não estava funcionando e teve que ser guinchado. Sim, sim. É uma coisa que ainda acontece. Comum. Infelizmente é uma coisa que a gente vê comum, né? A gente tem uma pergunta aqui interessante. O seu aplicativo, ele dá informação para o usuário se é plug tipo 1, se é plug tipo 2, Sim. qual que é o tipo de plug? A gente tanto dá a disponibilidade tanto informa o plug, quanto dá a disponibilidade pelo plug. Porque pode ser que tu chegue no carregador e o CCS esteja ocupado, né? Mas o tipo 2 está livre. Então, no aplicativo, tu não sabe só se o carregador está livre ou não. Sabe se o plug que tu precisa está livre. Então, pode ser que o cara esteja usando lá o CCS e o tipo 2 tá livre. Ou não, o cara está usando o tipo 2 e o CCS está livre. Né? E isso é um ponto importante, pessoal, porque assim, eu não conheço todos os carregadores DC do mercado. Eu conheço o que a Elétricos trabalha, conheço onde eu já trabalhei e conheço alguns outros concorrentes. E na maior parte, um carregador DC, um carregador rápido, você pode usar sim um plug DC e um plug AC. Eles carregam ao mesmo tempo. Sim. Os carregadores não carregam 2 DCs ao mesmo tempo. Então você não consegue usar o CCS e o CHAdeMO ao mesmo tempo. Mas você consegue usar CHAdeMO tipo 2 ou CCS tipo 2. Não, exato. Até uma das coisas que a gente consegue identificar é justamente se é um carregador que não permite a utilização do CCS e CHAdeMO, a gente já consegue identificar para o motorista que não. Se esse carregador, o CCS, está sendo usado, o CHAdeMO está indisponível. Né? Que legal, vocês chegam nesse nível de detalhe. Sim. Até detalhes como vários erros que o carregador informa, a gente consegue mapear e fornecer tanto para os motoristas, né, caso ele enfrente algum erro durante a recarga, né, quanto para as próprias redes. Até teve um cliente nosso que tinha um carregador indisponível e a gente ligou para ele falando assim, cara, o problema é em tal conector, mau contato, assim, assim, assado. Consegue saber detalhe nesse nível e resolver, né? Então, legal, a parte de gerenciamento é muito importante por isso. Vocês já estão desenvolvendo, então, um mapa de causa e raiz de erros? Sim, já temos várias e várias e várias mapeadas. Inclusive, na nossa plataforma, a gente informa já o erro que está acontecendo no carregador. Então, é uma versão nova aí que a gente sabe que já conseguem dar informações desse nível já precisamente. Quais legal, interessante. Acontecem? E dentro do aplicativo, para o usuário, para o dono do carro, vamos focar nele primeiro. É gratuito, é pago? O que ele consegue colocar de informação? O que já está desenvolvido hoje? Sim. A ideia do aplicativo é que ele seja gratuito. A gente não vai cobrar ele, né? Para o usuário. Para o usuário, exato. A ideia é que para o usuário ele consiga utilizar normalmente. Dependendo da rede, né? Que a gente tiver essa informação, pode ser que o carregador seja cobrado ou seja gratuito, né? Hoje em dia todos são gratuitos, né? Mas já se tem mapeamentos, acho que é a grande cereja do bolo, né? Todo mundo está querendo quem vai fazer a primeira recarga, né? Então acho que está todo mundo esperando. O primeiro a cobrar, já temos legislação, já temos quase tudo, só estão esperando o primeiro a cobrar. Mas por enquanto é tudo gratuito, então a ideia é que o usuário consiga transitar por qualquer rede, qualquer carregador, sem ter que mudar de aplicativo, né? Então, ter o máximo de carregadores ali dentro, possibilitando que o usuário livremente possa escolher e utilizar esses carregadores. Legal. Tem uma pergunta aqui legal do Rick. Essas informações de erro são alimentadas pelos próprios usuários ou não? Vocês conseguem pegar essa informação do carregador? A gente recebe tanto as informações de erros pelos usuários, sim, deixando um feedback, né? Mas a gente tem muitas e muitas informações de erros do carregador.
Então, eu vou dar um exemplo, né? Pô, se é um problema interno do carregador, o carregador me manda. Mas vamos supor que o usuário foi usar e alguém atropelou o plug. Eu não consigo identificar por software que o plug está quebrado, exemplo, né? Mas o usuário consegue me relatar um feedback dentro do aplicativo para saber se me relatar e eu consigo saber se o plug está com problema ou não, né? Dependendo do caso. Legal. O pessoal está perguntando qual é o nome do aplicativo e onde pode encontrar. Aí o Diogo é nosso parceirão aí, ó. O aplicativo é Voltbras. Até depois... E onde que encontra esse aplicativo? No seu site, nas lojas? O aplicativo tem tanto no nosso site, voltbras.com.br, tanto na Play Store quanto na Google Play. Então pode ir lá tanto para iOS quanto para Android, eles já estão disponíveis. E a gente está para lançar uma versão nova agora nas próximas semanas, já com mais funcionalidades e mais novidade. Até a gente está o tempo inteiro lançando novidades para o mercado. Legal, tem uma pergunta interessante aqui que você já falou um pouquinho, mas dá para dar uma clareada melhor. O aplicativo é aberto ao usuário final ou só quem acessa são os autorizados pelo proprietário do eletroposto? O aplicativo ficou um pouco confuso, mas vou responder o que eu entendi. Aí se eu não entendi, o pessoal aí... Eu vou te falar o que eu entendi. O carregador, ele fica disponível a todos os usuários ou o dono daquele carregador, né, o estabelecimento, controla quem pode acessar ou não? Acho que tem as duas formas, né? Tem as duas formas. Então vamos supor que é um carregador que fica dentro de um local de trabalho, né? Onde o pessoal só quer que os funcionários da elétricos possam utilizar aquele carregador. Está lá na sede de vocês. Então a gente consegue autenticar, né, dentro do aplicativo, onde só determinadas pessoas podem utilizar, ou deixar livre. Qualquer pessoa que baixe o aplicativo, faça login, possa utilizar. Isso é, digamos, personalizável, né? Isso aí é fácil, a gente ajusta. Essa função é interessante, de repente, se pensando em frotas, né? Vocês conseguem segmentar ali para o gestor de frotas somente os carros da frota dele. Inclusive, né? Se os carros da frota dele quiserem justamente carregar, ou às vezes fazer uma cobrança diferenciada, né? Então, quem é o dono do carregador não paga, vamos supor assim, né? Quem está da frota não paga e quem é da frota paga, ou vice-versa. Tudo isso é possível de ser feito. Legal. Pessoal, mandem aí as perguntas, que tá interessante. Uma pergunta aqui, vocês conseguem identificar o modelo do veículo só pelo plug ou essa é uma informação que o usuário entra dentro do aplicativo? Boa. A gente tenta, mas existem algumas limitações entre a comunicação carro-carregador, né? E a gente não consegue saber qual é o veículo que o usuário tem utilizando o plug, né? Então, simplesmente ao plugar o carro, a gente não consegue ter essa informação. O que a gente pede de dado pelo aplicativo é justamente o modelo de carro e principalmente para melhorar a experiência, né? A gente consegue dar mais parâmetros de recarga, tipo autonomia, o range que o carro consegue chegar, dependendo dos inputs que o motorista vai nos dando dentro do aplicativo, né? Que legal, então, interessante. Isso acaba que é um pouco de uma experiência compartilhada, né? Que nem a gente tem no Waze, hoje em dia tu informa o teu combustível, tem coisas que o Waze não consegue saber, mas tu colocando os inputs, até ele te tira da rota do... Quem mora em São Paulo, te tira da rota do rodízio, né? Do rodízio, isso. Do rodízio, exatamente. Legal. Muito interessante. E a gente vê que a questão do gerenciamento, ele tá cada vez mais precisando, né? Porque a gente vê alguns projetos aí que foram acontecendo, que justamente as pessoas acabaram desistindo do projeto por não saber o que estava acontecendo. Então, uns achavam que estavam gastando mais energia, outros achavam que estavam gastando menos. O cara do posto de combustível ficava indignado que as pessoas iam lá carregar, achava que estava gastando muito, não conseguia nem fazer o trade-off quanto que o cara consumia de energia e quanto ele gastava na loja de conveniência, né? Então, toda essa parte do gerenciamento, a gente vê que é importante, tanto do lado do motorista, justamente como a gente veio comentando até agora, saber, se meu carro vai conseguir carregar, segurança, sair de casa e ter uma certeza que vai voltar ou vai chegar no destino final, né?
E a gente vê que é tanto importante para os motoristas quanto para a parte do gestor mesmo. Então, hoje em dia, até o Evandro aí pode compartilhar que os principais clientes, muitos dos clientes deles são gestores, né? São pessoas que Sim. precisam saber o que está acontecendo com o carregador e se tem essa grande caixa preta ali, sem conseguir dizer o que está acontecendo com ele. Exatamente. Tem uma pergunta interessante do Ivan, e eu entendo a dor dele, que é o seguinte. Você tem no aplicativo informação, por exemplo, de tensão que está alimentando o carregador? Porque, por exemplo, dependendo do carro, igual o carro do Ivan, que é meu cliente, diga-se de passagem, a recarga dele é melhor acontecer em 220 volts bifásico, com 32 amperes, do que, por exemplo, pegar um carregador trifásico de 16 amperes, ou até mesmo um carregador trifásico de 32 amperes, por exemplo, se tiver em 220 trifásico. Vocês chegam nesse nível de detalhe ou ainda não tem? Se não tem, um feedback legal. Colocar também legal. A tensão de alimentação e como é essa alimentação trifásica, bifásica. Sim. Na plataforma a gente informa isso para o gestor, a gente diz quanto que está de corrente, tensão, potência e energia em tempo real. Isso sim a gente tem, mas nunca tínhamos mapeado isso para jogar para o aplicativo, né? A gente até tem esses dados, mas realmente é a primeira vez, é um feedback legal aí, uma dica boa para a gente implementar. Porque, por exemplo, o Ivan ele tem um Bolt. É melhor ele carregar num carregador que esteja alimentado, por exemplo, bifásico 220, do que ele chegar num trifásico 380 com 16 amperes. Entendi. Entendeu? Então, talvez essa é uma informação ali, em algum canto que o usuário consiga entrar e ver, talvez seja interessante. Sim. Tem uma pergunta aqui do Frederico que eu não entendi muito bem. Como é o gerenciamento de carga? Como é o gerenciamento de carga? E acho que é outra pergunta, né? O cliente alimentando com o modelo do veículo. Frederico, eu não entendi muito bem sua pergunta. Se você puder repetir. Não sei se o Rodolfo entendeu. Tem uma interpretação legal aqui que dá para ter bastante discussão. Vou responder aqui, até o Frederico depois, se ele puder complementar, a gente explica melhor, se for o caso. Mas pelo que eu entendi aqui, ele alimentando o modelo de veículo se a gente consegue fazer esse gerenciamento da carga, né? Então, dependendo do veículo, né, a gente consegue, tendo o modelo do veículo, perdão, a gente consegue saber tamanho de bateria e ter várias informações da bateria. E para versões de OCPP acima de 1.5, ou seja, a versão de OCPP 1.6, 2.0 e 2.1, para carregadores DC, tem uma troca de informação de quantos por cento da bateria se está carregada ou quanto falta para carregar. Então, a gente tendo esses dois parâmetros, né, tamanho de bateria e dados do OCPP, a gente consegue sim fazer um gerenciamento de carga. Então, conseguir dizer, pô, ó, Frederico, falta tanto tempo para carregar o teu carro, ou até tu fazer algum setup de dizer, pô, eu quero carregar até 60%, 70% e tudo mais. Legal. Então, respondido. Claro, são variáveis, né? Depende de muita coisa. Se for um carregador DC, se o OCPP 1.6, 1.5. E para quem não sabe, o OCPP que a gente está falando, eu acho que quem já está habituado aí com gerenciamento sabe melhor o que a gente está dizendo, mas o OCPP é o protocolo de comunicação padrão aí, que o carregador passa de informação para as plataformas e que é como ele se expressa, digamos assim, né? Como ele se comunica, né? Exato. Isso é uma coisa importante, né? A gente só vai ter todo esse gerenciamento, essa função, se a gente tiver carregadores que permitem isso, né? E até um tempo atrás a gente vinha muito carregador sendo instalado em lugares públicos que não tinham comunicação nenhuma. Como você enxerga isso? Vão ser trocados? Dá para fazer alguma coisa? Ou então, daqui para frente, o que vai mandar mesmo é carregador com comunicação? Então, o que a gente acompanha, né? A gente viu realmente, pô, hoje em dia, pelo que a gente tem mapeado aqui, tem na casa de 400, vamos lá, tá mais ou menos aí 400 carregadores públicos, né? Espalhados aí pelos Brasilzão. Público a gente diz que estão abertos ao público, ou seja, qualquer um pode usar, não tem que ter não tem uma cancela te limitando ou precisa de alguma identificação para usar, né? E muitos desses carregadores foram colocados no início, onde
poucos eram os que tinham comunicação, e os que tinham comunicação, eles eram muito caros no mercado. Então, foram colocados aí vários carregadores que não se tinham essa possibilidade. Não era nem só questão de limitação de acesso de rede mesmo, era uma limitação de produto. Durante muitos anos, isso não foi um problema. Hoje em dia, porque na época a ideia era realmente fomentar a mobilidade elétrica, então era ter pontos espalhados onde não se pretendia cobrar, não era uma necessidade saber que motorista ou que cliente estava utilizando aqueles eletropostos, né? Mas hoje em dia, até a gente acompanha bem mais, o Evandro pode dizer que a venda de carregadores aí com inteligência começou a aumentar bastante, porque realmente se tem essa necessidade. Hoje em dia o pessoal não está mais colocando o carregador só por colocar, e eles já estão observando oportunidades de negócio com ele. Tanto vender uma energia, tanto a recarga, né? Depende aí de como se interpreta a resolução. Vou até mesmo trocar por um serviço. O cara vai lá, consome no teu supermercado, no teu shopping, e tu troca ali, valida o ticket, digamos assim, de estacionamento, né? Então, se tem essa necessidade e o volume aumentando, de carros começa a ter mais ainda essa necessidade de ter gerenciamento. Então, eu não acho que esses que vão ser trocados, porque afinal são bem poucos, se tu for olhar pelo tamanho do mercado e tudo que vai precisar, né? Mas Sim. Eu vejo que daqui para frente muitos vão ter gerenciamento e vão precisar de soluções de gerenciamento, tanto para o motorista quanto para o gestor. Isso, e aí eu ia trazer para o lado do gestor. Por que o gerenciamento é importante para o gestor? O que ele pode obter de dados hoje e qual que é o planejamento de vocês para o futuro para a quantidade de informações que ele vai conseguir ter? Hoje em dia, o gestor ele consegue saber quem é o usuário que está utilizando, então tem informações básicas do cadastro do usuário, para se ter, digamos, começar a se ter um histórico de clientes, né? O gestor consegue ter todos os dados da recarga, ou seja, da sessão, desde, como a gente já comentou, né, tensão, corrente, potência, tempo que o cliente permanece, consegue ter os horários de uso, então consegue ter aí, já começa a tirar curvas de disponibilidade, curvas de taxa de ocupação, tudo isso ele consegue ter e consegue saber em tempo real o que está acontecendo com o carregador dele. Então se o carregador entra em problema, avisa, né? Já pula o pop-up na tela, já manda uma notificação avisando que o carregador ele está com alguma falha ou alguma coisa. Isso até serve para os próprios gestores, né? Ou para as pessoas que são responsáveis pelas manutenções dos carregadores. Então esse tipo de informação a gente já consegue disponibilizar. Para o futuro, o que a gente está mapeando, né, é justamente possibilitar todas as questões de pagamento, todas as questões de fazer os setups de configuração dos carregadores, certo? Tu conseguir depender cada vez menos de um terceiro operando uma plataforma e fazendo esses ajustes e tornando isso cada vez mais automatizado. Aí a gente fala de novo em inteligência artificial, machine learning, mas a gente sabe que mais para frente vão ter um volume tão absurdo de dados, a gente até, por mais que a gente tenha, o mercado seja pequeno, mas pelo volume de carregadores que a gente gerencia, o volume de dados que a gente tem é absurdo. A gente gera muito dado todo mês, né? E isso tudo com mais volume precisa ter mais, não vai depender, precisa ter mais, digamos, poder de processamento, né? Não vai depender só do gestor. Então, mas o gestor hoje em dia basicamente tem esses dados que eu comentei. Que legal. Veio uma pergunta aqui muito interessante e é um questionamento bom aí, vai te pôr contra a parede. Em todas as cotações que fiz para o condomínio, o custo do gerenciamento é maior que o custo da energia que consumiria em um mês. Como reduzir esse custo? Vamos lá. O custo do gerenciamento é maior que o custo que fez por um mês, né, de energia por um mês. Olha, não sei. A gente tem aqui nossos dados de gerenciamento, né? A gente tem a nossa cotação, não sei se tu cotou conosco. A gente até, de uns meses para cá, a gente conseguiu melhorar bastante os nossos valores, né? Por otimização de processo, redução de custos com fornecedores. Mas até onde a gente tem essa informação, tá valendo a pena.
Até porque no Então, condomínio o desafio é o seguinte, mande uma solicitação para vocês. Até porque pelo seguinte, no condomínio só o fato de não ter aquela briga entre os moradores, de eu tô pagando a energia do outro, já vale a pena investir num sistema de gerenciamento, né? Entendi. Falou aqui que teve valores de R$ 90 por mês. Sim, e dependendo da quantidade de carro que tiver lá, isso é bem menos do que a energia consumida, né? Sim. Eu acho que o ponto principal é esse, seria a minha saída para essa resposta. Talvez Uhum. hoje, de fato, o consumo de energia seja menor. Só que com o aumento do volume de carros, aumento do número de recargas, com certeza isso vai ser maior. E aí, eu atendo muitos condomínios, muitas construtoras, e uma vez eu vi uma história interessante. No condomínio, dá uma briga muito boa, né? Assim, geralmente o pessoal eu Sim. ouvi um caso de que uma pessoa que morava no térreo não queria pagar a taxa do elevador. Então, assim, é Não, uma briga acontece. boa. Aqui em Floripa tem um caso também que é um morador de um condomínio que tem um BMW i8 e estava carregando na tomada. E aí começou briga de condomínio e ele pegou e falou assim para todo mundo, pô, manda a conta do condomínio para mim que eu pago essa energia, já que vocês estão reclamando aí. Mas assim, eu acho que o interessante é o seguinte, tá? Aqui o nome tá como Gle Viagens. Uhum. Se você vir no meu perfil depois, tem um e-mail, manda um e-mail para mim, hoje, amanhã, quando você achar melhor, que eu vou colocar vocês em contato com o pessoal da Voltibras para a gente fazer isso aí acontecer e com custo menor. É meu Sim, compromisso com e compromisso do certeza. pessoal da Voltibras. Vicente que perguntou sobre como instalar um carregador no condomínio, a mesma coisa. Lá no meu perfil tem tanto o celular, WhatsApp quanto e-mail. Manda um contato para mim que a gente conversa sobre isso depois, tá bom? Exato. Pô, boa, Evandro. Aí, aproveitando, Rodolfo, o Oi. que vocês têm hoje que você pode falar sobre projetos que vocês estão trabalhando? Vamos lá. A gente pode falar de umas coisas, a gente tem bastante coisa rodando aí, vários pilotos. Por enquanto eles ainda estão em termos de sigilo, então eu vou tentar contar o máximo aqui sem, Sem contar sem o. ser caçado. Mas a gente já tá trabalhando bastante em várias frentes. Então uma das coisas que a gente aposta bastante, que eu acho que é o grande desafio da mobilidade elétrica, é entender como que ela vai se desenvolver no mercado, né? Então, hoje em dia, é um grande ponto de interrogação, onde que ela vai se desenvolver. Se ela vai se desenvolver principalmente em condomínios, em eletrovias, em shoppings, supermercados, em estacionamentos. Então, a gente tem apostado em várias frentes. Então, a gente tem desde eletrovias, condomínios, supermercados, frotas. Então, vários projetos rolando. E justamente para tentar absorver o máximo de informação e aprender com todos porque a gente vê muito do que tem lá fora, mas a gente sabe que o mercado aqui é um pouco diferente, ele tem suas peculiaridades, né? Então a gente tá mapeando e tentando rodar aqui no Brasil, vendo o que vai se desenvolver, né? Mas acho que o que a gente tem de projeto rolando são esses. Aí se alguém tiver alguma dúvida mais específica, assim, queria saber como que é um gerenciamento de rodovia, um gerenciamento de frota, a gente consegue ir falando mais. Legal. Pessoal, se alguém tiver mais dúvidas aí, manda pra gente. E teve uma pergunta interessante aqui, que ela tá lá no começo, eu já não lembro muito Uhum. claramente como era, mas era alguma coisa assim. Se não for, me corrija aí quem fez a pergunta. Para conseguir esse gerenciamento, que tipo de carregador que tem que ter? Qual que é a especificação do carregador? E se vocês têm uma marca específica ou se vocês Uhum. trabalham com várias marcas? Pô, Pode isso é uma falar as coisa. marcas, para mim não tem problema nenhum, não. Legal, legal. Isso é Não uma fique coisa acanhado. importante, né? Nós da Voltbras, a gente se especializou, né, totalmente em software. Então a gente não depende, tenta não depender de nenhum fabricante, né? A única coisa que a gente se apega uma comunicação comum, né? Então que todos os carregadores têm o mesmo protocolo de comunicação. Então é possível se gerenciar. Eu arrisco dizer que todas as marcas de carregadores que estão no mercado hoje em dia são possíveis, já tem versões com gerenciamento, né? E então não existe uma limitação assim conforme marca. Mas o que se deve observar dentro desses carregadores, né?
independente da marca, né? Primeiro, se o carregador ele tem inteligência, que a gente chama, né? Se ele não é um carregador burro. E o que a gente identifica se o carregador tem inteligência? Primeiro, se ele tem uma comunicação com a internet, uma possibilidade de comunicação com a internet. Pode ser via cabo de rede, pode ser via modem, pode ser via chip, Wi-Fi, independente, né? Então é um indicativo. E o segundo que complementa é se ele tem protocolo de comunicação OCPP. Se tiver mais algum aí que eu não falei, Evandro me corrija. Mas o OCPP, né? Que é o protocolo de comunicação padrão aí, internacional, que possibilita essa extração, tanto extração quanto envios de dados. Então eu consigo tanto saber o que está acontecendo no carregador, quanto atuar nele. Então, desde reduzir potência, ligar, desligar, desbloquear, como eu havia comentado pelo aplicativo, né? Então consegue fazer várias coisas. Então esses dois pontos, ter uma comunicação com a internet e ter o CPP, são as duas coisas que precisa se tomar cuidado. E aí eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta que até acho que é legal, é um pouco mais técnica, mas é legal a gente abordar aqui. Se uma pessoa, um cliente vai comprar um carregador hoje, a gente sabe que tem o OCPP 1.5, a gente sabe que tem o OCPP 1.6 e lá no futuro vai ter o 2.0. Sim. Hoje, você indicaria alguém comprar um carregador com OCPP 1.5 ou não? Vai para 1.6 porque é o que está no mercado? E se sim, por quê? O que tem a mais de função que vocês conseguem ter lá na frente? Legal, boa. A questão do OCPP, né? Então o OCPP ele começou... Olha, eu lembro de já ter pego o carregador com OCPP 1.3, 1.4, e aí 1.5 foram os mais vendidos aqui no Brasil, né? E o OCPP 1.6, por mais antigo que ele já seja, ele está veio para o Brasil aí no metade do ano passado para frente. O que a gente sempre é recomendado que se pegue uma versão de OCPP mais recente. Então, se tu tiver a limitação entre OCPP 1.5 e 1.6, sim, escolha um 1.6. Mas a gente sabe que tem alguns carregadores que têm OCPP 1.5 que são possíveis de fazer uma atualização. Assim como o sistema operacional do celular, não necessariamente tu está preso nele o resto da tua vida toda, né? Depende só do fabricante, né? Fazer essa atualização e aí você fica amarrado a não saber quando vai ter. Exato. Então, se tiver que escolher o CPP 1.5 e 1.6, vai no 1.6 que é melhor, né? E quais as principais diferenças, assim? O que você consegue monitorar no 1.6 a mais? O 1.6, ele já começa a me dar muitos parâmetros, né? A mais, assim, do que o 1.5. Então, a gente já consegue, todos os 1.6 consegue fazer desbloqueio remoto. Alguns 1.5 não é possível de ser feito. Tem algumas limitações de fabricante para fabricante, né? Dependendo do protocolo, da versão. Então, 1.6 dá para fazer tudo remoto. Então, tu consegue reiniciar, desbloquear, fazer vários comandos remotos. No versão 1.6, tu já consegue saber para os carregadores DC, né? Tu consegue saber o percentual de bateria do carro. Já nos carregadores, nos OCPPs 1.5, mesmo sendo carregamento DC, não é possível de saber essas informações. E tem várias vantagens, né? Até vantagens assim bobas, onde o próprio formato do empacotamento de dados do 1.5 ele é um empacotamento totalmente arcaico, com um volume absurdo de dados, e já no 1.6 manda os mesmos dados em uma linha. Então, até para quem vai fazer um software, vale mais a pena se ter 1.5, usar o sistema 1.5, do que 1.6. Né? E até o Evandro pode complementar. O que mais aí tu vê, Evandro, que vale a pena no 1.6? Eu acho que a questão é essa, de funcionalidades, porque o que eu entendo? Quando você está no 1.5, você vai depender de um fabricante atualizar ou não. Sim. Né? E você tem toda a quantidade de recursos que você mencionou. Então, assim, eu falando como consumidor, tá? Não é como empresa que vende carregador, não. Eu prefiro pegar o mais recente, porque eu sei que é o mais atualizado. Simples assim, eu prefiro não esperar ficar dependendo de uma outra empresa atualizar, principalmente porque eu sou ansioso. Então, se eu posso ter o mais atualizado, me dá esse, porque é esse que eu quero.
Teve uma pergunta aqui bem interessante, duas na verdade. Eu vou fazer primeiro aqui, já que está conectado ao assunto, que sinceramente eu não tenho a mínima ideia, vamos ver se você tem, que é a pergunta do Rick Soares. Protocolo OTA não é usado? Ele foi mencionado pela ANEEL na norma recente de cobrança de energia. Eu vou dar uma olhada nisso depois, para ser bem sincero. A norma que estão se referindo é a norma de meados de 2018, deve ser? Julho de 2018, provavelmente. Eu estava até com ela aberta aqui anteontem, numa discussão técnica, mas já fechei já. Então, o que a gente... Eu não conheço esse protocolo. Eu fico devendo, até se quiser depois perguntar lá na página da Voltbras. Eu posso perguntar para o time de tecnologia melhor. Eles com certeza eles devem conhecer, até para a gente dar uma resposta mais assertiva. Mas o que a gente utiliza do ACPP é justamente pelos fabricantes que se tem no mundo, né? Todos utilizam esse protocolo como um protocolo padrão, assim, um protocolo internacional, um protocolo aberto. Então, a ABB, o carregador da Electrolux, carregador da ABB, carregador da Efacec, carregador Schneider, carregador Bosch, Siemens, todos utilizam o CPP para se comunicar. Então, a gente utiliza esse protocolo justamente por ter essa abrangência, né? E ser uma coisa mais democrática para todos os carregadores, não ser um protocolo mais restrito, onde menos empresas usam, né? O que eu entendo é que assim, né, é como se fosse uma linguagem oficial. Então você consegue conectar carregadores de qualquer fabricante na mesma rede e operar todos, né? É isso que é a grande função do ACPP. Senão você poderia ter protocolos proprietários, cada um falando de uma forma, e aí começa a virar uma bagunça. Até uma das coisas que a gente vê que me preocupa no mercado, que a gente vê que é uma coisa que faz mal para o mercado, é se as empresas começarem a se fechar nos protocolos, né? Então imagina se os carregadores da Electrolux virem com protocolo, os carregadores da Efacec, Schneider, ABB, cada um fala de uma língua. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Para as redes, para os usuários, vai ser muito prejudicial, né? Sim. Então a gente vê que é importante isso. Teve uma pergunta legal, hoje quantos carregadores, ou até uma pergunta mais interessante, quantos pontos de recarga, né, plugs estão conectados à rede de você? Porque a gente tem carregador que tem 3 plugs, e no que importa é quantos plugs acho que estão, né? Quantos carregadores e mais ou menos quantos plugs? Hoje em dia, a gente está gerenciando aí nesses pilotos, né, que são projetos de teste, cerca de 40, 50 plugs. Isso vai dar uns 20, 30 carregadores. Quase 30 carregadores. Que se for olhar para o mercado de carregadores gerenciáveis no Brasil, é quase 40%. Sim, que se tem hoje, né? Lembrando que é um mercado novo, que embora a Voltbras tenha 2 anos, mas está aí há 6 meses dedicado na parte de software, né? É exclusivo, né? A gente já mexe com software há 2 anos, mas exclusivamente software a gente está há uns 6 meses. Mas é um mercado pequeno, né? Então, até esses próximos anos aí vai acontecer muita coisa, tem muita coisa prevista para acontecer, dos projetos de P&D, muitas redes surgindo, muitos outros fabricantes trazendo ou fabricando seus produtos, né? As empresas de software também, quando a gente começou, se ouvia falar poucas, hoje em dia já tem várias e cada um tomando seu posicionamento no mercado. Então tem carregadores, tem empresas apostando mais num segmento, mais em outro. E a gente vê que o mercado, ele é um mercado quase que infinito, né? Vai ter carregador aí pelos estudos até que foram comentados nos outras lives, para os próximos anos, carregador que vai faltar braço para instalar, vai faltar gente para vender e gente para gerenciar, porque vai ter muito carregador. Se depender da gente, não. Estamos nos preparando para isso. Teve uma pergunta interessante aqui. Vocês instalam algum dispositivo no equipamento para fazer a comunicação via OCPP? Ou o próprio carregador já precisa ser capaz de se comunicar com a nuvem? Sim, a gente depende do caso, né? Vamos lá. Tem carregadores onde, se a gente quer usar um chip 3G, por exemplo, para comunicar, é necessário a utilização de um modem dentro do carregador. Então não é que a gente instale um dispositivo que torne ele inteligente, mas que a gente possibilita que a internet possa chegar nele, né? Até alguns casos, alguns carregadores que não têm a placa de rede homologada na Anatel, é isso, né, Evandro? Isso.
Na Anatel, a Anatel está exigindo que se use um modem homologado na Anatel. Então, a gente, em alguns casos, sim, é colocado um equipamento para se captar o sinal de internet. Mas para o carregador ser gerenciável, não. A gente não trabalha com a solução de hardware. A gente utiliza a própria inteligência do carregador ou um hardware terceiro que possibilite essa inteligência, né? Tem vários fabricantes que já desenvolvem esse hardware terceiro que possibilita tornar um carregador burro inteligente, né? Ah, sim, mas acho que é bom frisar um ponto, né? Quando você fala hardware, você está falando hardware de comunicação. Isso, exato, Isso, exato. Hardware porque de assim, comunicação. se eu entendi a pergunta, hoje, para fazer gerenciamento, é preciso ter o CPP. Isso, Ponto, perfeito. né? É preciso ter o CPP e uma conexão na internet, somente. Isso. E aí o hardware que você comenta é como você vai subir isso para a nuvem. Tem equipamento que já tem lá a entrada para chip 3G, aí você pode fazer via GPRS, tem carregador que você vai conectar via rede Ethernet, tem carregador que você conecta via Wi-Fi, e carregador Perfeito. que não tem nada, o que só tem Ethernet, você precisa subir por GPRS, por exemplo, você coloca o modem. Mas o Exato, CPP exato. é mandatório. Exato, exatamente. Perfeito, Evandro. Obrigado. É isso De mesmo. nada. Boa pergunta. Tá aí uma pergunta que eu, sinceramente, não sei responder. Vamos ver se A eu sei, Tesla então. tem um próprio carregador. Qual o protocolo eles usam? Caramba. Eu acho, tá, dentro do meu conhecimento, eu já tive pouca interface com o carregador da Tesla, Uhum. de quando eu instalei um carregador para um cliente que tinha um outro carregador da Tesla. Eu acho que o carregador deles não tem comunicação, tá? Acho. Cadê o Não Breno sei. nessas horas? Mas depois a Eu gente dá uma não olhada. Mas até sei. onde eu sei não tem comunicação porque não é o escopo. Eles querem só um carregador que vai lá e carregue. Porque a Sim. comunicação está no carro. É, verdade. Eles têm todos esses dados do carro. E o carro deles está conectado, né? Eles já não Exatamente. precisam tanto do carregador. Eu não sei dizer também, Evandro. Não sei Né? dizer que comunicação o carregador da Tesla usa, não. Pessoal, estamos chegando aí nos 10 minutos finais de live. Que live com conteúdo, hein? Quem gostou, manda um coraçãozinho aí pro Rodolfo, pro Bernardo, que está nos assistindo. E vamos continuar, então. E quais os próximos passos da Voltibras aí? O que Então, vocês estão enxergando como. lá na frente daqui 5, 10 anos? Perfeito, boa. Entrevista de emprego, onde você quer estar daqui 5 É, anos? a gente vê que. Primeiro, a gente está acompanhando, né, muito como esse mercado está se posicionando. Então, a gente tem realmente investido em várias frentes. A gente não se limita a uma frente só. A gente busca entender o mercado para poder apostar. Então, a gente vê que daqui 5 anos, 10 anos, a gente quer ter pelo menos aprendido como o mercado vai funcionar, né? E ter conseguido se consolidar, mas principalmente ter conseguido possibilitar que esse mercado se desenvolva, né? A gente tem aí o problema do ovo ou da galinha, que a gente sempre brinca, né? Que, pô, não tem carro porque não tem carregador. E aí ninguém compra o carro porque não sabe onde vai carregar. Não tem carregador porque, ou melhor, não tem carregador porque não tem carro, porque ninguém vai botar um carregador se não tem carro para usar. E não vai dar para vender energia. Então a gente espera que esse mercado daqui 10 anos já esteja bem maduro e que a gente tenha conseguido contribuir para ele, né? Possibilitar que os motoristas consigam ter uma melhor experiência e isso estimule eles a comprar carro, que vai gerar um aumento desse mercado, né? E que as redes consigam desenvolver o seu modelo de negócio, consigam cobrar energia e seja atrativo se ter um carregador, né? Porque ninguém vai colocar um carregador se não for atrativo de algum modo, né? Investir, porque o investimento é considerável, se não tiver um retorno, né? Eu acho que todo investimento com retorno ele é óbvio, né? Todo mundo se vai ganhar dinheiro de volta, vale a pena investir. Mas hoje em dia é difícil ter esse retorno. Então a gente vê que daqui 5, 10 anos a gente está com essa expectativa, né? De estar contribuindo com isso e ser uma empresa que fez a diferença nesse trajeto. E acho que é exatamente isso, né? Quando as pessoas me perguntam do porquê um carregador gerenciável, né? Porque eu acho o seguinte, né? Você pode até não querer ou não precisar do gerenciamento agora, mas Sim, não negligencie isso, porque daqui 2, 3, 4 anos você vai precisar. Então, quando eu vou em cliente que eu visito, eu falo, olha, na minha opinião, como quem está nesse mercado há algum tempo já, compre um carregador que você não precisa trocar daqui 2, 3, 4 anos se você precisar
ter mais funções ou você precisar conectar ele à rede, né? E por quê? Sem gerenciamento você não mede, você não Sim, monitora, sem medir você não sabe se está se pagando, se não está se pagando, ainda que hoje o mercado é pequeno e realmente não se pague, mas daqui 2, 3, 4 anos o cenário vai ser diferente. Sem exato. gerenciamento você não consegue. Eu falo muito, né? Por exemplo, uma coisa que eu vou até emendar numa pergunta para vocês. Dentro do que vocês estão desenvolvendo, por exemplo, para operadores, então o cara da frota lá que tem vários carregadores, ou então uma rede, porque eu entendo que hoje a Voltibras, vocês não estão só como operador, vocês também querem oferecer isso como serviço para possíveis operadores, certo? Sim, exato. A gente não necessariamente é um operador, mas possibilitar que futuros operadores de redes que venham a surgir, que estão hoje e venham a surgir, possam utilizar a plataforma como uma ferramenta, né? Não, E de não repente fique até integrar preso. essas multiredes. Exato, exato. Até a gente já investe em protocolos aí OCPI, né, que é um protocolo de comunicação para roaming de carregadores, que é uma prática comum na Europa, para que os carregadores que a Voltbras gerencia e as demais redes possam trazer os seus clientes e utilizar, quanto vice-versa, né? Quando os clientes que utilizam a Voltbras quiserem carregar em outras redes, possam também utilizar através da plataforma Voltbras. Não prender o cliente a uma plataforma, a algo que ele não queira, que ele não goste, porque ele tem que usar. Hoje em dia é os serviços de internet, né? Hoje em dia não tem opção. Ninguém gosta da net, tudo uma porcaria, mas tu tem que usar porque é o que tem, né? A gente não quer ser assim. Então a gente quer permitir que os clientes possam optar e utilizar os carregadores, tanto que a Voltbras gerencia, utilizar em plataformas que eles prefiram e vice-versa, né? Sim, legal. Então a gente investe bastante nessa questão de protocolo, que é uma coisa nova, é um OCPI, é parecido do OCPP, é um derivado, que é justamente para essa de interoperabilidade dos carregadores. Interessante, tá aí uma coisa que eu aprendi hoje. Eu não fazia ideia de OCPI. É, Aliás, depois eu vou ter que te ligar para entender melhor isso aí. não, é bem comum, é bem comum. Lá na Europa, nos Estados Unidos não, mas a Europa tá bombando isso, que é justamente tem lá a rede, às vezes a rede é do governo, e tem vários aplicativos que utilizam aqueles carregadores. E aí o protocolo desenvolvido para isso, ele já meio que comunica com o CPP esse protocolo, ele tem bastante similaridade, que é o OCPI, onde aí tem funções mais específicas para a questão de transação e tudo mais. E realmente o objetivo desse protocolo é que tenha interoperabilidade. Não é uma coisa assim que tu vai usar para a tua rede usar, não. A ideia de utilizar ele é permitir que o cliente possa vir de Porto Alegre ao Paraná, de Porto Alegre ao Paraná, passar por várias redes e utilizar o mesmo aplicativo, sem depender, sem precisar ficar baixando N aplicativos e tudo mais. Então a gente tem isso também como objetivo, né? Que legal. Uma pergunta aqui da Luciane. Vocês integram o gerenciamento da recarga com a geração solar do cliente? Ó, que pergunta boa, hein? É. A gente sabe que alguns fabricantes têm, até de painéis fotovoltaicos e de inversores, né? Eles têm carregadores e eles fazem, até os carregadores deles já meio que integram com o sistema fotovoltaico. Mas a Voltbras não, a gente consegue ter dados que conseguem, como eu posso dizer, que conseguem dar indicativos, a gente tem projetos até com parceiros que fazem isso. Então a gente tem lá um projeto que a gente tem aqui em Floripa, onde tem um carport fotovoltaico e tudo que acontece de geração é medido e tudo que acontece de consumo é medido. Então a gente tem o dado de consumo com horário de pico, né, da geração. Então a gente consegue cruzar esses dados. Mas a plataforma da Voltbras, ela não faz esse digamos, cruzamento, né? Aí eu faço aqui a resposta. Essa é uma função que está no carregador. Tem carregadores no mercado já que fazem isso de, por exemplo, fornecer para o carro somente o que está sendo gerado ali na energia fotovoltaica. Sim. Naquele momento. Então, por exemplo, nosso carregador tem essa função. Claro que você precisa de um opcional, que é um medidor para ser instalado no quadro, mas a gente consegue fazer isso, tá? Quem tiver dúvida de carregador ou qualquer coisa relacionada a isso, pessoal, tem meu e-mail, tem meu telefone aqui no nosso perfil. Pode mandar mensagem que a gente responde, tá? Estamos chegando aí nos últimos 3 minutos de live. Então, pessoal, vamos mandar mais umas 2, 3 perguntas.
para a gente encerrar essa live. E eu tenho uma pergunta para você, Rodolfo. Hoje, quantos usuários têm já baixado o aplicativo? Ou melhor, quantos downloads do aplicativo vocês já têm? E quantos downloads vocês esperam chegar daqui a 5 anos? Tem essa projeção? Eu tenho que dar uma olhada, Deixa eu olhar aqui, também não sei de cor. Mas hoje em dia, a gente sabe que são poucos, até porque Sim. Eles estão em ambiente restrito, né? Os usos dos carregadores. Tu consegue baixar, consegue utilizar, mas eles são estão em projetos mais restritos, né? Deixa eu tentar achar aqui na Play Store. Se alguém aí da VoltBress estiver olhando e souber essa informação, responde aí na live pra gente. Até uma informação importante, tá, pessoal? A gente está falando aqui de um serviço que ainda é pequeno no Brasil, então não fiquem ansiosos de achar que vai baixar o aplicativo hoje, porque eu tenho certeza que das 47 pessoas que estão assistindo, 48 vão baixar. Não fiquem ansiosos de falar, poxa, achei que tinha mais ponto de recarga, achei que ia poder usar. Calma. É uma coisa que está sendo construída para daqui a alguns anos, certo, Rodolfo? Sim, até isso tudo depende muito do o ano de 2020, ele, até por ter vindo essa situação de Covid, né, fez a gente ter que retrair o mercado. Então é um ano onde a gente está muito focado em produto, em lançar muitas coisas novas, ter tudo que o mercado precisa. A gente sabe que hoje em dia a gente tem as funcionalidades básicas que o motorista precisa, né? De saber se o carregador está livre, ocupado, tudo mais. Mas as demais funcionalidades e tudo mais vão vir ao longo desse ano e ao longo do mercado estiver maduro, né? Porque não adianta também, como negócio, né? Eu vim se desenvolver um produto super maduro e não se ter um mercado que utilize esse produto. Então, do mesmo jeito que as redes não vão sair instalando carregadores adoidados se não tiver cliente para utilizar eles, né? Exatamente. A gente está falando hoje de um mercado para daqui 5 anos a 10 anos, né? Então hoje a gente está plantando a sementinha. A gente vai precisar encerrar, pessoal. Como de praxe, Rodolfo, dá um joinha aí. Pessoal, printem a tela, marquem o Instagram da Elétricos, marquem o Instagram da VoltBrás, façam o download do aplicativo. O design está bem legal, viu, Rodolfo? Eu gostei, eu baixei ele, eu atualizei ele recentemente, achei bem bacana. Boa. E quem tiver dúvidas, mande pra gente no inbox, que a gente vai fazer questão de responder, tá bom? Agradeço, Rodolfo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi muito legal. Eu acho que esse é um tema extremamente importante a partir de gerenciamento, porque às vezes eu vejo o cliente assim, ó, ele faz tudo, aí chega lá no final, esqueceu de fazer a infraestrutura de dados. Sabe o que isso significa? Que ele não está se preocupando com o gerenciamento. Sim. E para mim é um ponto principal quando a gente está falando de projetos de carregadores, porque a gente precisa dos dados, a gente precisa da informação. Como diria a frase, o que não se mede não se melhora, o que não se mede não se gerencia. Exato. Não, isso é uma verdade. E também, se alguém precisar ir, não precisa nem ser para cotação, né? Mas se alguém quiser trocar ideia, tiver dúvida, estamos à disposição. Lá, manda a pergunta para a gente no nosso Instagram. No nosso LinkedIn a gente posta muita coisa todo dia. A gente posta até algumas matérias que a gente faz. A gente trabalha bastante com dados de número de veículos elétricos, híbridos plug-in por município, por estado, por cidade. A gente está sempre acompanhando e mantendo novidade desses dados. Pessoal, vou ter que encerrar, a gente tem 10 segundos. Mandem coração a rodo aí. Muito obrigado, tchau, tchau. E valeu, até Evandro. Segunda-feira tem mais, hein? Acompanhe que a gente vai postar as informações. Tchau, tchau. Show de bola. Valeu.